A fé cristã na Idade Média, aula 4. Uma crise de espiritualidade e salvação. Iniciamos essa aula falando sobre uma realidade vivida pelos cristãos na Idade Média. Tinha-se a ideia de que uma vida consagrada dependia da entrada para o clero, ou seja, para se ter uma vida de espiritualidade, eu preciso fazer parte daqueles que compõem o clero. Então, no mínimo, precisava se tornar um padre, no mínimo precisava se tornar, no caso das mulheres, uma freira, mesmo porque a entrada das mulheres para o clero ela vai se dar um pouco depois. Mas o fato é, quero me tornar uma pessoa espiritualmente mais ligada a Deus, então para aquela época precisava fazer parte do clero. Mas havia algumas pessoas que pensavam diferente. Que bom! Alguns, eu quero destacar aqui, os irmãos da vida comum, eles eram influentes na Holanda e partes da Alemanha, isso entre os séculos 14 e 15. Então, eles não tinham votos, eles não tinham filiação monástica, porque ou você fazia parte do clero ou você se ligava a uma ordem monástica para ter uma prática espiritual mais intensa. Mas eles não faziam votos, não tinha voto de castidade, não tinha voto de pobreza, não se filiava a nenhuma ordem monástica. Eles usavam a prática da meditação e uma vida disciplinada. Auxiliavam os pobres e abrigavam os estudantes. Eram pessoas que voltavam-se mais para um trabalho social. Podemos entender que eles buscavam uma espiritualidade, buscavam desenvolver a salvação a partir de obras sociais. O que nós entendemos como sendo próprio de quem é salvo. É claro, tem muito mais, mas é uma forma de se mostrar grato a Deus e desenvolver a salvação. Sim, fazendo o trabalho pelas pessoas mais necessitadas. Tinha uma vida de meditação, que provavelmente compreendia da observação das escrituras e das doutrinas cristãs, e uma vida onde os pobres estavam incluídos e as pessoas que tinham necessidade de uma forma geral. Podemos destacar também nesse período a arquitetura eclesiástica antiga e medieval, porque por volta do ano 1000 houve uma tentativa, sempre aquela percepção de que Cristo está para voltar. E numa das interpretações do Apocalipse, entendiam que por ser o reinado de 1000 anos, provavelmente quando começasse a contar ali a partir do ano 1000, haveria um reinado de Cristo nessa terra. Então muitos bispos, padres, pessoas influentes da Igreja Católica pensaram o seguinte: bom, se Cristo vai vir aqui, a gente precisa dar um ar de reino, de coisa suntuosa. Daí a ideia de construir as grandes catedrais, até as casas particulares, aqueles castelos, a tentativa de dar uma percepção, uma visualização estética de reino para que Cristo reinasse na Terra. É totalmente normal pensar que as pessoas desejassem isso, ainda mais pensando numa teologia que estava engatinhando. Então tinha essa percepção de construir, de fazer obras suntuosas, e olha, pelo menos nessa questão estética, eles fizeram bem, porque até hoje, quando nós olhamos para essas grandes catedrais seculares,
no nosso tempo, ninguém fez algo assim tão suntuoso e tão digno de receber elogios dos mais proeminentes engenheiros. Então, nesse aspecto, eles se saíram bem em fazer obras faraônicas. Mas o reino milenar, como eles esperavam, não se deu, pelo menos como esperavam. E essas construções, elas começaram bem antes do ano 1000. É claro que a partir do ano 1000 elas se tornaram mais constantes, mas o próprio Constantino já construiu uma basílica quando proibiu, ou quando acabou com a perseguição aos cristãos. E é claro que depois, com a Reforma Protestante, haverá algumas mudanças em relação a esses templos, teremos a centralização do púlpito, mais proximidade entre os cristãos. Então, essa estrutura de igreja e até mesmo como as pessoas se acomodam, ela vai mudar com o tempo. E chegamos então à queda de Constantinopla. Isso vai se dar em abril de 1453, quando o exército de Maomé II ele cerca a cidade com 1000 homens, uma artilharia de mais de 1000 navios. Então, essa conquista ela não é por mero acaso, não é algo tão pontual assim na história, porque isso a gente pode remontar a mais de 1000 anos de expansão do islamismo, de conquista dos árabes, e mais especificamente em relação à conquista de Constantinopla, tem a ver com a expansão dos turcos otomanos e os conflitos com os húngaros. Então, todo e qualquer reino que começa a expandir o seu território, ele pode chegar a lugares que ainda não se tinha ideia. Só para vocês terem uma ideia de como um reino que luta para conquistar espaço, ele não por mero acaso ele chega a outros lugares, pensando num ponto da história mais próximo de nós, só para entendermos essa questão da expansão dos árabes. Quando Adolf Hitler colocou em prática o seu plano de expansão, chamado pan-germanismo, ele, para poder colocar em prática e aquela sua ideia de uma raça ariana pudesse dominar o mundo, depois de recuperar a Alemanha financeiramente falando, depois de devolver a dignidade aos alemães, e do ponto de vista econômico, social, quando Hitler chega ao poder, o que ele faz é fazer o que todo alemão esperava: recuperar a Alemanha devastada pela Primeira Guerra Mundial e os acordos que tinha sido obrigada a fechar, para que não recebesse punições mais severas por conta da Primeira Guerra Mundial. Então ele recupera a dignidade do povo alemão, o povo alemão que estava sem trabalho consegue trabalho, só que isso tudo fazia parte de um plano mais intenso, mais megalomaníaco. E depois de conquistar a confiança do povo alemão, ele põe em prática o seu projeto genocida. E aí a primeira coisa que ele faz é anexar a Áustria. Bom, era muito mais fácil fazer isso mesmo porque Adolf Hitler era austríaco, de origem austríaca. Então ele anexa a Áustria, depois anexa a região dos Sudetos, e aí depois ele parte para a Europa. E para vocês terem uma ideia, de 38, quando começou a campanha do Hitler, 37, 38, quando começou a sua campanha, até mais ou menos 40, só deu o exército alemão conquistando territórios. E ali já chegando no leste europeu, chegando ali na Europa, chegaram a conquistar a cidade de Paris. Então houve uma expansão muito grande. Nós estamos falando aí de 2, 3 anos. 2, 3 anos. Agora,
pensando aí na expansão dos árabes, eles vêm podemos dizer aí, lá por volta de 700, 800, quando eles começam a expansão, mais ou menos no ano 600, que começa lá, 622, que começa lá toda a conquista e a criação do islamismo por Maomé. E aí eles vão crescendo, vão expandindo, conquistando o norte da África e chegando ali à Europa, e chegam ali na região onde hoje é a Turquia. E essa conquista era uma questão de tempo, levando em conta toda a trajetória dos árabes para a conquista não só religiosa, mas também política e geográfica. Então, nós chegamos aí a um momento que vai finalizar com essa temática que estamos trabalhando, que é a fé cristã na Idade Média, que é a Era dos Descobrimentos. A partir da conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, a rota marítima mais usada, que servia ali para ligar a Ásia à Europa, ela é dominada pelos turcos. E uma vez dominada pelos turcos, fica difícil esse contato. Então, depois daquele tempo de cruzadas e todo aquele contato com as técnicas de navegações que os europeus aprenderam com os árabes, então eles vão usar esse conhecimento para descobrir novas rotas. E aí é a partir desse contexto de dominação turca no Oriente, ali na região da Palestina, na região chamada ali Ásia Menor, é que os europeus se veem na necessidade de descobrirem outras rotas. E aí onde eles desenvolvem a rota ali pelas Índias. E é claro, tem todo um contorno, um percurso muito mais longo do que o percurso que eles fariam se tivessem o consentimento dos árabes, mas acaba sendo importante para novas descobertas, porque aí nós temos navegadores como Vasco da Gama, como o próprio Pedro Álvares Cabral, o Cristóvão Colombo, que chega à América do Norte em 1492, o Pedro Álvares Cabral chega aqui na América do Sul 8 anos depois, em 1500. Então, esse período aí do século XV é muito importante para uma exploração maior do planeta. Então nós temos aí essa navegação que passa pela África para poder chegar na Ásia, e aí depois uma navegação que chega à América do Norte. Então é importante esse momento, porque nós temos aí o que podemos dizer de primeiro passo para a globalização, vamos assim dizer. Porque a partir do século XV começa-se uma nova era onde todos os continentes serão interligados a partir das navegações. Então finalizamos aqui essa quarta aula, e na próxima aula nós já vamos entrar na fé cristã na Renascença e na modernidade.